Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. E mais uma vez estamos na revista Compromisso, só que esse trimestre estaremos estudando o livro de Apocalipse. Mas só o seguinte, eu não vou perder tempo, eu não quero perder tempo com conversa fiada. Nós vamos fazer o seguinte, eu quero chamar logo o primeiro professor, que é um convidado especial, está estreando na nossa escola bíblica dominical. É o pastor Joás. E eu gostaria que o pastor Joás fizesse uma apresentação geral do livro do Apocalipse. Vai demorar até um pouco mais de tempo, mas eu queria, pastor Joás, que o senhor fizesse uma explanação geral sobre o livro do Apocalipse, até porque é o seguinte, depois com os outros professores nós vamos entrar no detalhamento do livro do Apocalipse. Então é muito bom que os irmãos peguem essa introdução que o pastor vai apresentar agora. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs nesse momento para compartilharmos das Escrituras. Eu quero agradecer a direção da Escola Bíblica Dominical por ter lembrado do meu nome para esse momento, nosso querido irmão Gideval, e estender a gratidão a toda a liderança da Igreja Batista Sião, pastor Walter, comunidade que está no meu coração e que eu tenho muita alegria sempre de partilhar com os irmãos. Mas nós temos para esse momento um desafio. Os irmãos, durante esse trimestre, ou no tempo que separaram para isso, vão estudar a partir de um dos textos mais instigantes do Novo Testamento. Eu poderia dizer até das Escrituras. O livro do Apocalipse, chamado Apocalipse de João, é um livro singular, uma literatura que cativa pelas suas imagens, por todos os elementos que cercam esse material tão rico do Novo Testamento. Eu queria, então, nesse momento que me foi dado para essa introdução a esse texto, compartilhar algumas impressões com os irmãos. De fato, esse livro é um livro que tem sido alvo, durante a história da igreja, das mais diversas formas de interpretação. Esse livro, eu poderia dizer, inclusive, que é um dos que mais sofre nesse quesito, tendo em vista a especificidade, o tipo de literatura de conteúdo que esse material recolhe, a gente tem motivos, então, para investigar até que ponto essas questões que nós ouvimos, os elementos que cercam esse texto, de fato, nós podemos considerar. De imediato, eu poderia desfazer algumas impressões negativas em relação a esse texto. Por certo, aqueles que têm uma tradição de leitura da Bíblia, que já encontraram e já esbarraram nas páginas do Apocalipse de João, já foram tomados por todo tipo de impressão, de reação, porque, como eu já disse, é um texto instigante. Eu lembro, quando eu estudava filosofia, um dos cursos de especialização, um amigo meu, a sua avó fazia parte de uma comunidade religiosa, e ele ainda garoto, com 16 anos, ele desejou começar a ler a Bíblia. Ele não faz parte até hoje de nenhum grupo de expressão de fé cristã, mas interessado, um garoto de 16 anos começou a ler, e como ele já tinha esse espírito filosófico, por assim dizer, ele, eu vou começar do último livro e não do primeiro. E começou a ler a Bíblia, então, do Apocalipse. E ao ler esse texto, um garoto com 16 anos, e as imagens presentes ali, ele ficou impressionado, e não apenas impressionado, mas também atemorizado. E em meio a essas impressões e ao seu temor, ele corre para a sua avó para relatar a sua experiência, e fala com a sua avó: olha, minha avó, eu estou lendo a Bíblia
Essa foi a primeira notícia que ele deu à sua avó e ela gostou muito. Uma senhora muito religiosa e feliz por ver um neto de 16 anos interessado espontaneamente em ler a Bíblia. E sim, o que é que você está lendo? Ele, eu comecei pelo livro do Apocalipse. E ela ficou surpresa por isso também, ele começar pelo último livro. E então, qual tem sido a sua experiência de leitura? O que é que tem passado? Ela pergunta para ele. Ele disse, olha, minha avó, eu estou lendo esse texto e isso tem me dado muito medo, estou com muito medo. E aí ela olha para ele e diz, é para ficar com medo mesmo. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa desfazer, que é um equívoco em relação ao livro do Apocalipse. Se para muitos o livro do Apocalipse é um livro do medo, é um livro que atemoriza e que aterroriza, a gente pode ter consciência, e eu acredito que essa consciência marca o seu coração também, de que o livro do Apocalipse é o livro da esperança. O livro do Apocalipse é um livro que é essa presença de Deus, um Deus que fala em meio aos momentos mais sensíveis da existência. É um Deus que se comunica, um Deus que se interessa, um Deus que participa na nossa história. E não foi diferente naquele tempo. Assim é o livro do Apocalipse. É esse irromper da esperança em meio àqueles que estão fragilizados, aqueles que são pequenos. Há um comentário do livro do Apocalipse que eu gosto muito, que é o Apocalipse de João, e ele tem como subtítulo A Teimosia da Fé dos Pequenos. É isso que o Apocalipse é. Em poucas palavras, a gente pode dizer que o Apocalipse de João é a teimosia da fé dos pequenos. Mas eu queria, diante da responsabilidade que me foi dada para esse momento, compartilhar algumas questões introdutórias e desejoso de que esse período seja de muita graça para todos os irmãos e irmãs que participarão dessa série. Eu quero começar, irmãos e irmãs, a partir do texto mesmo do Apocalipse. Eu vou colocar para os irmãos acompanharem aí. O livro do Apocalipse começa, a primeira palavra do livro é essa. Está aqui, vou grifar para os irmãos, em grego, Apocalipse. É a primeira palavra que aparece no texto. Revelação, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A palavra Apocalipse, literalmente, é retirar o véu, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, ele foi revelado. Não há mais obscuridade, não há mais velamento. Foi desvelado, por isso o nome Apocalipse. E é importante mencionar que esse nome Apocalipse, que aparece como primeira palavra, eu mostrei para vocês aí no texto grego, serviu para uma série de documentos com características similares a esse Apocalipse de João. E, de alguma forma, essa terminologia foi estendida, então, e aplicada a tantos outros textos que têm as mesmas características desse texto. As mesmas características desse texto. Então, já circulava uma série de documentos, aproximadamente 2, 3 séculos antes de Cristo, que são fruto de um movimento. E é importante a gente destacar que os irmãos deverão, de alguma forma, também, paralelamente, estudar isso, porque lança uma luz necessária para o Apocalipse de João. Entender o que foi o apocalipsismo.
O apocalipsismo foi um movimento na tradição judaica específico, e esse movimento, que tem as suas raízes no profetismo de Israel, ele produziu não apenas um pensamento, um modo de ser, mas a partir desse pensamento e desse modo de ser, surgiu um tipo literário, que nós assim categorizamos: literatura apocalíptica. E nós temos 2 livros específicos no cânon cristão, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o livro de Daniel, que é categorizado assim, é o Apocalipse do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos o Apocalipse de João. No entanto, existem elementos, tanto no Antigo Testamento e em abundância no Novo Testamento, de uma mentalidade apocalíptica. Dessas características que é interessante em algum momento os irmãos aprofundarem essa questão, né, do que marca esse perfil literário. E isso pode ajudar também na nossa leitura do Apocalipse de João. Eu entendo que é importante ler o Apocalipse de João considerando esses elementos da existência de uma literatura apocalíptica e de alguns aspectos que estão presentes nesse tipo de literário, porque essas marcas estarão presentes também no Apocalipse de João, tá bom? Então, reflitam um pouco, tentem buscar elementos. Eu penso que a direção da escola bíblica pode fazer isso também, estudarmos um pouco sobre o que foi o apocalipsismo e essa mentalidade apocalíptica, entendermos a literatura apocalíptica para lermos o Apocalipse de João. Isso é muito importante, é importante, irmãos, considerarmos isso. Mas vamos avançar um pouco, com o tempo que nós temos aqui, para falar de algumas questões. O Apocalipse de João, ele tem características assim que são elementos próprios, como eu já disse, da literatura apocalíptica e que chamam a nossa atenção. As imagens presentes nesse texto, né? Aquele que aparece e na sua boca sai uma espada aguda, ele tem na sua mão direita, veja as imagens, os 7 candelabros, são imagens que aparecem no Apocalipse de João, que chamam a nossa atenção. São imagens e a arte pictórica sacra, existem muitos afrescos que aludem à questão do Apocalipse de João, e é importante nós considerarmos isso, né? Esses elementos que estão presentes nessas obras. É importante a gente mencionar. Também, olha só, a besta que sai do abismo, a besta que saiu do mar. Então, são imagens próprias dessa literatura que causam esse tipo de impressão, né, de sentimento em relação a esse texto, que são marcas próprias de uma literatura chamada literatura apocalíptica. E não poderia ser diferente no Apocalipse de João. O Apocalipse de João, como eu disse, está dentro desse grupo de literatura que se utiliza de alguns elementos que são próprios desse lugar. As imagens que ali estão não podem ser lidas literalmente. E um outro desafio, os símbolos que aparecem nesse texto precisam ser lidos a partir do seu lugar, do seu significado onde eles estavam. O que ele significava, então, para aquelas comunidades ali, no final do 1º para o início do 2º século. Qual era a realidade que eles estavam enfrentando? Esse texto é um texto que propõe um enfrentamento a algo que já estava de maneira muito forte naquela tradição do Império Romano, que era o culto ao imperador. O imperador, então, que recebe
ou traz para si a prerrogativa de ser o emissário da divindade ou a própria divindade. Então, o império já utilizava esse recurso do culto ao imperador, que tinha um caráter duplo, não era um caráter pura e simplesmente religioso, de uma veneração ou de uma adoração ao imperador romano, era também. Mas, de alguma forma, tendo em vista que o império já se espalhava por muitas partes do mundo conhecido, o que acontece é que eles não tinham como estar presente maciçamente com os seus exércitos em todas as colônias. Então, o culto ao imperador era uma forma também de controle social. A ideia de que os olhos do imperador, por ser uma divindade, está em todos os locais. Nesse sentido, a possibilidade de manter aquele povo controlado. Então, tinha um duplo significado o culto ao imperador, que era essa veneração ao imperador como uma divindade, mas, ao mesmo tempo, a utilização desse recurso religioso para gerar um sentimento do controle político, das estruturas de poder. E aquelas comunidades simples, aquelas comunidades de homens e mulheres que tinham no seu coração a marca da esperança, de não recuarem em meio aos enfrentamentos, eles então fizeram uma afirmação no seu tempo diferente daquela que comumente circulava no Império. O Império declarava que o imperador César era o Kyrios, ele era o Senhor. Mas aqueles homens que tinham a fé em Jesus de Nazaré, que tiveram uma experiência marcante na sua existência, eles tiveram a coragem no seu tempo para dizer: não é César que é o Senhor. O Kyrios é Jesus Cristo. É Jesus o Messias, Jesus de Nazaré, esse que é o Senhor. E esse enfrentamento, ele não é simplesmente um logotipo que é colocado na frente das comunidades de fé. Naquela circunstância, dizer isso era enfrentar uma potência mundial. Naquela circunstância, dizer isso era colocar em risco a sua segurança. Naquela realidade, dizer isso era colocar em risco a sua família. E eles tiveram a fé suficiente para, em meio às perseguições, poderem dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Essa afirmação era uma afirmação radical. E isso está presente no livro do Apocalipse de João. Um biblista que eu gosto, ele tem uma frase, ele diz que por uma porta aberta no céu, ele, o vidente, o profeta João, entra no mundo de Deus e começa a ver o outro lado, o lado escondido que só Deus enxerga. O lado escondido que só Deus enxerga. Por quê? Eles estavam vivendo já os primeiros movimentos de perseguição. Não ainda aquela perseguição objetiva espalhada por todo o império, mas eles já sentiam na pele elementos de uma perseguição. Daí também a importância de usar esse tipo literário. A literatura apocalíptica, ela sempre foi marcada pelo enfrentamento às estruturas de poder. E nesse sentido, há um recurso utilizado na literatura apocalíptica que é da pseudonímia. Pseudonímia é atribuir determinada obra a vultos, a pessoas importantes de uma tradição e com um duplo objetivo. O primeiro objetivo da pseudonímia é fazer com que aqueles que são destinatários do texto deem atenção a esse documento, tendo em vista a fonte que originou esse texto. E o segundo motivo importante também, tendo em vista que as literaturas apocalípticas sempre foram marcadas
por esse enfrentamento às estruturas de poder, ela era uma forma de proteger os autores desses documentos. Então, a pseudonímia é uma marca também, dentre outras, da literatura apocalíptica. E isso está presente no Apocalipse de João. E, como eu dizia, eles estavam ali passando por situações já de perseguição e de privação e desse império opressor. E o que é que acontece? Diante daquilo que Deus mesmo, dessa iniciativa de Deus, de falar, porque o Apocalipse, que é uma revelação, e nós vimos aqui o primeiro versículo, Apocalipse 1:1, revelação, vamos voltar ao texto? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, olha a palavrinha grega aqui, ó, conhecida nossa, né? Nós utilizamos no nosso idioma, taxei. É para dizer de algo que vai ser logo, de que as coisas acontecerão. Uma outra marca da literatura apocalíptica é essa consciência da iminência, das coisas que acontecerão logo. E taxei é isso, das coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, a literatura apocalíptica tem essa marca de ter esse elemento que faz a comunicação entre que traz a mensagem para o vidente. É um comunicador angelical. Diferente, por exemplo, da literatura profética, que é uma das marcas que diferenciam as duas literaturas, nós encontramos na literatura profética o veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ia direto, essa palavra que é acontecimento, vinha ao encontro do profeta. Veio a mim a palavra do Senhor. Na literatura apocalíptica, sempre tem um mediador angelical. A mensagem de Deus que passa por intermédio desse mediador e que chega ao profeta, ao vidente, aquele que recebe a mensagem. Ao ouvir a expressão vidente aqui, é uma expressão comum, inclusive na tradição veterotestamentária, no Antigo Testamento, sem confundirmos com essa compreensão de vidente moderna. Mas é aquele que recebe a mensagem de Deus, a mensagem do Eterno. Ele recebe a mensagem e passa adiante. Aqui, uma outra marca, como eu já disse, da literatura apocalíptica, é que sempre tem esse mediador dessa mensagem. E essa mensagem que chega num período de enfrentamentos. Essa mensagem que chega em um momento de sofrimento. E essa que vem da parte de Deus, que mostra ao vidente que, por conseguinte, irá comunicar ao povo de que Deus está olhando e de que Deus está cuidando. Essa é uma das marcas evidentes na literatura apocalíptica, de que Deus é o Deus que é Senhor e que Ele não apenas criou, mas Ele sustenta e controla. E que esse sofrimento, assim como aquela experiência lá do Êxodo, onde o texto, no capítulo 3, vai dizer que ele viu como o seu povo estava oprimido. Ele viu das dores, ele ouviu o clamor e ele desceu para livrá-los. É essa mesma experiência que está aí como pano de fundo de um Deus que é Senhor da história, Deus que controla a história, um Deus que dirige. Apocalipse é isso. Por mais que os impérios dominem, por mais que essas forças cósmicas que se levantam como poderes que tentam obnubilar, né, minorar, tirar a resistência daqueles que são chamados por Deus, a mensagem do Apocalipse é que o Senhor é o Deus conosco e Ele julgará
os opressores, e ele libertará os injustiçados. Eu quero, irmãos, caminhando para o final desse tempo que tive para compartilhar com os irmãos, deixar só algumas considerações que eu julgo serem importantes. A primeira delas é pensarmos na estrutura desse livro. O Apocalipse, ele tem uma estrutura e onde a sua parte mais antiga, que tudo indica no período quando Nero era o imperador, em 64 depois de Cristo, a parte mais antiga está ali entre os capítulos 4 e 11. E nos anos 90, finalzinho ali do primeiro século, tem esse período que marca um outro império, um outro imperador, melhor dizendo, de 12 a 22, e no seu processo final de redação, essa parte da abertura que está no capítulo 1, de 1 a 3, e depois o fechamento do livro, capítulo 22, de 6 a 21. É importante os irmãos observarem essa estrutura, isso pode ajudar também como uma chave de leitura para esse texto. E vamos observar aqui também, essa apresentação de 1 a 3, ela dá o resumo e o objetivo do livro. Foi feita por esse editor, então, que juntou e costurou os escritos de João. Define o livro como Apocalipse, revelação, as coisas que vão acontecer. Mas também, no capítulo 1, de 4 a 8, nós temos a saudação. E essa saudação apresenta o livro como uma carta amiga. Cria, então, um ambiente comunitário de fé, de esperança e de celebração. E é nesse ambiente, e é marcado por esses elementos, que esse livro deve ser lido e interpretado. E nos versículos 9 a 20, tem a visão inaugural de Jesus. Transmite uma experiência que faz perceber o alcance da fé na ressurreição para a vida das comunidades. É um resumo da mensagem do livro. É aqui que João recebe a ordem para escrever tudo para as 7 comunidades. E eu quero então, irmãos, deixar com os irmãos, antes de finalizar esse momento, deixar com os irmãos algo que pode ajudar também na leitura desse texto. Durante a história da igreja, muitas escolas de leitura influenciaram a interpretação desse texto. E é bom que você também leve isso em consideração ao estudar o livro do Apocalipse. Existem pelo menos 5 formas de se ler esse texto, e isso influencia na interpretação do mesmo, que é uma escola historicista, que considera o texto a partir dos elementos da história atual, fazendo uma ponte com eventos que aconteceram na história contemporânea e fazendo um paralelo entre eventos da história com o que aparece nesse livro. Tem uma outra escola que é a escola preterista, no sentido do passado, né, do pretérito, que considera o texto a partir como um texto que é encaminhado para aquela comunidade e que os elementos que aparecem ali aludem a circunstâncias específicas daquele tempo e que, de alguma forma, elas já foram consumadas, elas já foram cumpridas, e essa é uma escola, então, preterista. A escola idealista é a escola que, de alguma forma, ela elabora elementos de um tipo de uma interpretação mais filosófica do texto, como um modelo do que seria a vida ideal, a maneira ideal das relações, e que a humanidade, então, deveria buscar esses caminhos, e que esse texto mostra juntamente isso. A outra escola, a escola futurista, como o nome já sugere, né? E a gente percebe, então, que é a que mais afeta assim, as interpretações desse texto, a escola futurista, que entende que o que está dito ali
está sempre colocado no plano futuro, de algo que ainda está para acontecer, das questões que vão acontecer ainda. E, nesse sentido, boa parte das comunidades interpretam esse texto a partir desse lugar. E tem também a escola eclética, que é, de alguma forma, uma maneira, como o nome também sugere, de relacionar todos esses aspectos, todos esses pontos, de alguma forma, sem desprezá-los, entendê-los a partir do seu lugar. Então, meus irmãos e irmãs, eu desejo que esse período seja marcado assim por muito crescimento, e que você esteja aberto para mergulhar novamente nesse texto, e novamente essa revelação, onde tiram as vendas dos nossos olhos para mostrar sempre e de novo aquilo que Deus faz, aquilo que Ele é, aquilo que Ele pode fazer mesmo enquanto os cenários eles são negativos e são hostis. Aqueles irmãos no primeiro século, início do segundo século, viviam situações de hostilidade, de negação, de privação, mas eles receberam do Senhor que o Senhor está sempre olhando, e que no tempo certo Ele vai intervir, e que tudo está sobre o seu olhar, e que não importam as forças, por mais poderosas que sejam, Ele supera todas elas, e vai trazer então a justiça para aqueles que oprimem, e vai dar àqueles que insistem em ter fé. A teimosia da fé dos pequenos é a marca que nos encoraja a continuar. Deus abençoe os irmãos, que seja um tempo de muita graça. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Fiquem com Deus, irmãos. A graça e a paz. Muito obrigado, pastor Joás, por sua contribuição à nossa escola bíblica dominical. Eu sei que o senhor também é um amante do ensino da teologia. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, eu não sabia. Pastor Joás foi colega do pastor Raimundo no seminário. Então eu tenho certeza, eu imagino que essa turma foi extremamente abençoada com grandes servos de Deus. Meus irmãos, agora nós vamos para uma participação especial de uma família maravilhosa, Jal, Manuel e Gamaliel, que vão estar louvando o nosso Deus com a participação na nossa escola bíblica dominical. Teu louvor
te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Amém. Muito obrigado, Jal, por sua contribuição. Estamos com saudade de você, seu esposo e Gamaliel. Meus irmãos, agora nós vamos lá em Luiz Anselmo ouvir a palavra de Deus, ouvir o texto áureo, que quem vai ler o texto áureo para nós é o irmão Adelmário. Ele vai ler Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Por favor, Del, faça a leitura bíblica. Meus queridos irmãos, é com motivo de muita alegria e satisfação participar da Escola Bíblica Dominical, agradecendo assim a Deus pela oportunidade e trazendo assim um versículo para o estudo da Escola Bíblica Dominical, que se encontra em Apocalipse 1, no verso 8, para o estudo da revista da EBD, nesta manhã, que diz, e o próprio Jesus dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Deus seja louvado. Meus irmãos, obrigado, Del, por sua participação. Meus irmãos, os irmãos tiveram a oportunidade de ver um resumo geral do livro do Apocalipse, feito pelo pastor Joás. Os irmãos agora vão ver a introdução do Apocalipse pela revista Apocalipse, o livro da Revelação, pelo nosso veterano pastor, quer dizer, veterano que eu digo na nossa escola bíblica dominical, mas pelo nosso jovem pastor Jurandir. Eu estou batendo muito nessa questão da introdução pelo seguinte, é muito importante os irmãos acompanhar essa introdução, porque todo desenrolar do livro de Apocalipse, ele depende de uma introdução bem completa, de conhecimento, de riqueza de detalhes, para que possa facilitar o decorrer do estudo do trimestre. Então nós tivemos uma grande introdução pelo pastor Joás, vamos ter agora mais a outra introdução agora pelo pastor Jurandir, para em seguida nós darmos continuidade ao nosso estudo. Paz e graça, igreja. Bom dia a todos. Irmãos, nós estamos na primeira lição da nossa revista trimestral, que fala sobre o Apocalipse. A lição é Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse significa revelação, significa revelar, desvelar, desentranhar o que estava oculto. Este livro fala sobre os acontecimentos que irão nortear o futuro da humanidade, sobretudo da igreja. Então ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é tirar o véu. Aliás, o Apocalipse também significa tirar o véu. É tirar o véu sobre a personalidade de Jesus Cristo. O que nós conhecemos de Jesus Cristo, nos evangelhos, já é uma grande revelação da natureza de Deus. Mas, aqui em Apocalipse, a revelação ela é plena, ela é cabal, ela é absoluta. Embora a forma como foi comunicado pelo apóstolo João é a forma que ele pôde perceber, né, com os limites da linguagem humana, né? Mas o Apocalipse tem este objetivo primeiro, revelar, desnudar a natureza gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora é o Cristo Pantocrator, Todo-Poderoso, né? É assim que nós vamos vê-lo na sua glória. E o segundo objetivo é consolar a igreja. Vamos nos lembrar que quando o Apocalipse foi escrito, no final do século I, havia uma grande perseguição à igreja por parte do imperador Domiciano. E havia uma sensação de que o cristianismo poderia extinguir-se diante de tanto sofrimento. Mas a revelação do Apocalipse é para dizer à igreja que a igreja é vencedora, né? Que o cristianismo é vencedor. Que pesa aquela perseguição, no fim nós seremos vencedores, nós conseguiremos sobreviver, né? Nós estaremos em pé no julgamento da humanidade. Então, são esses dois objetivos. O primeiro objetivo é revelar a natureza plena do nosso Jesus Cristo. O segundo objetivo é consolar a igreja, mostrando que nós somos mais do que vencedores, apesar do sofrimento, nós venceremos. Agora,
eu queria dizer aos irmãos que o Apocalipse, o livro Apocalipse, faz parte de uma longa tradição, né, que tem origem já no Antigo Testamento, tá? Então é um movimento, é uma compreensão de realidade, né, que os estudiosos chamam de movimento apocalíptico, tá? Então surgiram muitos livros dentro dessa compreensão apocalíptica, entre os quais o próprio Apocalipse, que é considerado um livro canônico. Mas houveram outros livros, inclusive no início da história do movimento cristão, Apocalipse de Pedro, de Paulo e tantos outros livros que são considerados apócrifos. Então o Apocalipse é um movimento. Dizem os estudiosos que essa compreensão apocalíptica ela teve origem a partir de uma certa crise teológica. Mas como foi essa crise teológica? Tá? Ora, durante séculos, os profetas, nós conhecemos Jeremias, Isaías, Oséias, eles haviam declarado que a nação de Israel estava sofrendo porque estava pecando. Nós sabemos disso, que eles foram exilados, né? Que eles sofreram por força do pecado, da idolatria, né? Da desigualdade social, da violência, tudo aquilo que nós já estudamos em lições passadas. Então, a gente sabia por que o povo de Israel estava sofrendo, tá? Então Deus estava punindo o povo de Israel. Agora, contudo, no contexto pós-exílico, depois que eles voltam, né, sobretudo a partir do domínio macedônico, grego, né, sírio, os judeus, eles haviam voltado a adorar a Deus de maneira sincera, tá certo? Eles estavam procurando seguir estritamente os mandamentos da Torá. Então, antes do exílio, eles eram pecadores, idólatras, perversos, tudo isso. Mas a partir desse período pós-exílico, eles se emendaram realmente, né? Eles estavam cada vez mais contritos, mas estavam sofrendo, né? Eles estavam sofrendo mais do que nunca. E aí começa a interpelação, aí começa o questionamento deles, né? Por que então isso estava acontecendo? Como podia ser possível tanto sofrimento, né? Já que eles estavam cada vez mais se justificando, buscando a justificação, buscando santificar-se, né? Buscando aproximar-se de Deus. Foi então que a ideia de sofrimento, essa compreensão de sofrimento, né? Deixou de ser visto como um castigo pelos pecados impostos pelo próprio Deus. Como foi naquela fase pré-exílica, né? O exílio foi um castigo, mas aqui eles vão compreender que o sofrimento já não é imposto por Deus, mas pelo contrário, era um castigo por retidão, imposto pelas forças do mal. É um castigo que adveio porque eles estavam sendo retos, santos. E esse castigo vem não pela vontade, não da parte de Deus, mas por força do mal. Era o mal que estava, vamos dizer assim, castigando eles pela santidade deles. Tá? Então, assim, ao contrário, era um castigo por retidão imposto pelas forças do mal no mundo, alinhadas contra Deus. E Deus permitia isso. Então eles passaram a entender que o sofrimento adveio não por imposição de Deus, mas pela presença do mal, da malignidade. Deus permitia que eles fossem dessa forma acossados. Essa visão, né, graças às aflições que eles passaram, as aflições persistentes, acabou se popularizando entre os judeus. Então, assim, era uma visão que compreendia que Deus é bom, Deus ele é soberano, tá? E que o mal existe, Deus permite, né, pelos mistérios de Deus, que o mal exista e ainda acosse, né? Exista e ainda imponha sofrimento aos servos do Senhor, mas que no final, essa é a compreensão apocalíptica, no final, Deus ele vai destruir as forças do mal, né? Vai vingar o seu povo e restituir os privilégios do seu povo. Essa é a compreensão apocalíptica. Esta é a revelação que o mal está aí, existe, mas no final Deus vai destruir esse mal e vai, né, restituir a glória, vai restituir, né, a bênção, estabelecer o seu reino e restituir
a alegria do seu povo. Então essa é a compreensão apocalíptica. Agora, quando isso vai se pôr na forma escrita, nós vamos perceber diversas metáforas, né, uma linguagem metafórica, né, com muitas imagens, muito símbolo, muito simbolismo. É assim que o Apocalipse se revela, porque é uma glória tão grande, né, que a mente humana, a alma humana, só tem forma de expressar através desses rudimentos, né, da linguagem, de imagens, de coloridos, de símbolos, tá certo? É assim que o Apocalipse ele se expressa literariamente, tá? A parte que me coube, na verdade, é falar sobre esta compreensão apocalíptica no livro de Daniel, tá? E o Apocalipse no livro de Daniel, a visão apocalíptica se revela dos capítulos 7 até o capítulo 12. O autor aqui da revista faz alguns comentários aqui que eu vou ler brevemente, tá? O capítulo 7, ele fala sobre as coisas, a história do mundo, que aconteceu, que estava acontecendo e que vai ainda acontecer. E nós, na nossa existência, fazemos parte dessa grande caminhada histórica, que diz que Deus ele é soberano e controla toda a realidade. É o capítulo 7. O capítulo 8 fala sobre um conflito que há entre o cordeiro e os bodes. E os bodes acabam ferindo o cordeiro. Na verdade, é uma imagem, né, do Cristo, né, é uma imagem do Cordeiro de Deus. Isso vai criar um grande dano, uma certa maldição que vai recair sobre Israel, embora seja temporário. Tá? O capítulo 9 trata sobre a vinda do Cordeiro de Deus, que vai selar todas as profecias do Antigo Testamento. O capítulo 10, né, fala sobre o toque restaurador de Deus, né? O povo, Deus permitindo o povo voltar para Jerusalém, né? No pós-exílio, lembremos que Daniel ele se encontra em exílio na Babilônia. O capítulo 11, que é a quarta visão aqui de Daniel, a partir do capítulo 7, né? O capítulo 11 trata do castigo que vai ser imposto pelo anticristo, né? Historicamente, alguns dizem que foi Antíoco Epífanes, ou melhor, Epifanes, mas a gente sabe que o anticristo ainda vai vir no período aí da tribulação, e é o castigo que vai ser imposto pelo anticristo, tá? Por causa da desobediência de Israel. E aqui diz que Deus ele quer obediência, né, e fidelidade, então esse capítulo 11 trata sobre isso, é a quarta visão, a partir do capítulo 7, né? Eu quero que os irmãos saibam que não é fácil falar sobre, né, Daniel e o Apocalipse, porque como professor não dá para dar uma aula expositiva, não é algo lógico. Então, assim, eu vou explorar o capítulo 7, só o 7, né? Porque nós não teríamos tempo de falar sobre 7 a 11, porque são muitos detalhes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 7, sétimo, e vou explicar. É uma leitura comentada. Para mim é muito mais fácil do que explicar expositivamente, né? Porque são muitos detalhes, muito simbolismo. Então vamos para o capítulo 7, que é o princípio das visões que Daniel vai ter, e que fala sobre a história do mundo inteiro, inclusive o final dos tempos, tá? Então vamos ler Daniel, capítulo 7. Eu vou ler e vou comentar aqui. Então, Daniel, capítulo 7. Diz aqui assim: o sonho sobre os 4 animais. Tá? Vão aparecer aqui 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu gritavam o mar grande. O mar grande,
né? São povos e nações. Então ele está tendo uma visão, né, da humanidade, mar grande, povos e nações. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foram levantados da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Então, o primeiro animal é o leão, tá? É a Babilônia. Ele vai traçar 4 animais. Cada desses animais são reinos, são impérios. Então, leão aqui é a Babilônia, tá? Representa a ruína ameaçadora, rugidos de blasfêmia, carniceiro, tá? O primeiro animal é o leão. Continuando, versículo 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Urso aqui representa os persas, né? Urso representa a força, a estabilidade, a consolidação. Essas 3 costelas que estão na boca desse urso são as conquistas do Império Persa. Então já vimos o leão e o urso, a Babilônia e a Pérsia. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Mas o que será esse leopardo aqui? O leopardo representa o Império Grego, né? Grego-macedônio. O leopardo significa rapidez, velocidade, né? Incansável, tá? Ele tinha 4 asas. Essas 4 asas representam, né, a divisão do Império. Depois que Alexandre o Grande morreu, o seu Império foi dividido em 4 regiões. Então, 4 asas significa a divisão do Império Grego, tá? A gente sabe que Cassandro, né, um dos generais de Alexandre, ficou com a Macedônia, Grécia e Trácia. Lisímaco, outro general, ficou com a Lígia, a Jônia, a Frígia. Seleuco, né, outro general, ficou com o Irã, o Iraque e a Síria. E Ptolomeu ficou com o Egito. As 4 asas são as 4 regiões, né, nas quais foram divididas o Império Grego. Tá certo? Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, sempre as visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre esses 10 chifres, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre, este chifre pequeno, que arrancou os 3 daqueles 10, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, tá? O que são esses chifres? Né? Chifre pequeno, esses pequenos chifres significam reinos, né? Chifre significa sempre poder. Vamos falar sobre esse 4º animal. Esse 4º animal, os autores dizem que representa Roma, né? A gente sabe que o Império Romano, ele dividia-se em diversas províncias. Roma significa diversidade, né? Tinha diversas províncias, tá? Províncias ao norte, ao sul, ao leste. Roma era um império gigantesco, que no extremo oeste ficava lá em Portugal, né? No extremo leste, lá no Iraque, fazendo fronteira com o Império Parta. Então, assim, Roma era enorme. Então, acredita-se
que esse quarto reino, né, significa Roma, tá? Agora, nos dias vindouros, pode significar 10 blocos, tá certo? 10 regiões que fazem parte desse império aí. Esse pequeno chifre, né, é o anticristo, né? Esse pequeno chifre considera-se ser o anticristo. Alguém já disse que foi Antíoco Epífanes, né? Porque ele, sendo o quarto animal, o Império Grego, que se dividiu em 4 regiões, lembre-se que eu falei das 4 regiões, né? O Império, essa parte do Império Grego, né, que foi a Síria, ela acaba, vamos dizer, influenciando, dominando os outros 3, e tendo as outras 3 regiões, né, Ptolomeus, Cassandro, Lisímaco, e acaba tendo um poder de influência. Então, assim, eu quero dizer para vocês que esse pequeno chifre é o anticristo. Eu acho que Seleuco, né, assim como Hitler, o Mussolini, o Stalin, são assim figuras desse anticristo. Mas esse anticristo ainda vai chegar, tá? Esse pequeno chifre que acaba tendo preeminência sobre os demais chifres, tá? Continuando, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, louvado seja Deus. Agora nós vamos estar falando de Adonai, do Eterno, Hashem, o Senhor de toda a glória. Olha aqui o versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente, né? É a forma como o profeta conseguiu visualizar o Todo-Poderoso. É claro que ele é muito mais do que isso, mas o humano percebe assim através dessas figuras, o ancião de dias com cabelinhos todos brancos, louvado seja Deus. Versículo 10, continuando, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, aquele pequeno chifre. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Ele foi morto, o anticristo. E o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado, né? Então, por causa do Todo-Poderoso, esse infeliz foi morto. Continuando, versículo 12. Quanto aos outros animais, que outros animais? Os que os precederam, tá? O leão, o urso e o leopardo, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões, versículo 13, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Louvado seja Deus. Agora aqui nós temos o Messias, Jesus Messias, né? O Rei Messias. Agora nós temos aqui o Rei Messias se aproximando do ancião de dias. Louvado seja Deus. Agora o versículo 14. Foi-lhe dado, olha aí, a esse filho do homem, né? Essa figura cósmica que aparece diante do ancião de dias. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. O anjo vai agora explicar a Daniel tudo o que ele viu e que lhe deixou perturbado. Versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre,
de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. O quarto animal era o mais tétrico, o mais blasfemo. O quarto animal, na compreensão dos estudiosos, já disse para os irmãos, né, é o Império Romano. O Império Romano não acabou em 476, né? Nós pensamos que acabou o Império Romano do Ocidente em 476 e do Oriente em 1453, com a queda de Bizâncio. Não acabou. Roma está aqui, né, no seu direito, nos seus valores, nas suas referências culturais, né, e futuramente é naquela região aí, certamente da Europa, que este reino vai se consolidar, né, futuramente. E de lá, certamente virá também o anticristo. Mas, continuemos. Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros, e olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O ancião de dias a fazer justiça aos seus santos, né, através do rei Messias, tá certo? Lá na batalha do Armagedon. Continuando. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois deles, se levantará outro, o qual será diferente, né? Este quarto animal. Versículo 25. Isso a gente tem de prestar bastante atenção. Olha o que o anticristo vai fazer. Antíoco Epífanes também fez isso, né? Mas ele era só uma figura do anticristo que virá. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso, um tempo? 2 tempos e metade de um tempo. Significa o tempo do sofrimento dos santos, que serão perseguidos pelo anticristo. Tá? São 3 anos e meio. Daniel se refere a isso como 42 meses ou 1.260 dias. É o período que este infeliz vai estar aqui, né, atribulando Israel e talvez, né, parte da igreja, se estiver aqui na tribulação, se não tiver ascendido na parousia, tá? Então é o tempo da tribulação. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então essa é a grande visão, tá? Haverá um sofrimento indescritível. O povo de Israel será perseguido, certamente parte do povo de Deus, mas o ancião de dias, o Eterno, vai punir esse pequeno chifre, que é o anticristo, que vai querer fazer desaparecer a lei de Deus, tá? E eu quero aqui concluir, meus irmãos. Não é fácil explicar isso aqui, porque há muito simbolismo, tá? Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, que tem muitas pessoas que têm medo do Apocalipse, dessas revelações apocalípticas, mas na verdade o Apocalipse e essas visões apocalípticas, elas representam uma consolação, porque é a vitória. No final vamos ter vitória. Isso é o Apocalipse 21, Apocalipse, o livro, né, de João 21, o versículo de 1 a 4, diz que nós vamos ter vitória no final. Olha o que diz aqui. Vi também a cidade santa,
né? Aliás, logo no início. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva e adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, a casa de Deus com os homens. A Jerusalém vai descer aqui, vai se fundir com esta terra que vai ser renovada pelo fogo. Nós vamos morar aqui depois da nossa ressurreição e vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, grande alarido de alegria, glória a Deus. Esse é uma mensagem de esperança, apesar de tanta dor, desgraça que a humanidade vai passar, nós triunfaremos, tá? Agora uma advertência. Apocalipse 22, 11 diz, a gente precisa estar atentos a isso. Olha o que diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, imundificando-se ainda mais. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, né? Então, é isso que precisamos entender. Precisamos santificarmos, nos prepararmos para esse grande e glorioso dia. Que o Senhor os abençoe. Eu queria fazer aqui uma sugestão de leitura, já que isso aqui é uma escola, né? Irmãos, nós temos diversos livros. Eu vou aqui mostrar para os irmãos. Existe uma série muito boa chamada, aqui, ó, A Verdade sobre o Céu e a Eternidade, o Milênio, o Armagedon, a Tribulação, né? A Cronologia dos Tempos, do Fim dos Tempos, diversos livros. Eu queria recomendar também aqui este livro, este livreto que foi criado pelo nosso pastor, o pastor da nossa igreja, né, o pastor Walter. Não sei se os irmãos sabem, né, na nossa escola dominical ele ministrou durante mais de um ano sobre o Apocalipse, tá? Então, o livro da vitória. E quem quiser esse livro, ele faz um comentário do Apocalipse. Quem quiser pode requisitar junto à secretaria. Que o Senhor nos abençoe, viu? Que o eterno Consolador esteja com as faces voltadas para vocês. Que aquele que supra as necessidades, supra as vossas necessidades, dirija os seus passos e que nas vossas fraquezas te robusteça com a força que vem lá do trono. Amém. Muito obrigado, pastor Jurandir, por sua participação. Eu fiz questão que o pastor Jurandir assumisse também esse ponto, o segundo tópico da nossa lição, que é em relação às profecias de Daniel, que tem uma correlação com a questão do Apocalipse. Inclusive, apenas como informação para os irmãos, um dos grandes gênios da humanidade, Albert Einstein e Isaac Newton. Isaac Newton, para os irmãos terem uma ideia, em seus momentos de folga, que ele saía da Universidade de Londres e ia para a casa dos seus pais no interior da Inglaterra, o seu hobby era estudar as profecias do livro de Daniel. Esse era o hobby de Isaac Newton. Meus irmãos, agora nós vamos para um outro professor extremamente competente, que deu uma aula. Eu disse para ele que ele tinha 5 minutos e em 2 minutos ele resumiu de forma extremamente brilhante. É o nosso irmão, o professor Gabriel. A importância do Apocalipse para os crentes pioneiros. Por favor, professor. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim discutir com vocês a respeito da importância do livro de Apocalipse para os crentes pioneiros. Diferentemente do que a gente vive hoje no Brasil, em que a gente pode livremente expressar a nossa fé, os crentes daquela época sofriam perseguição, eram mortos, eram executados, eram torturados, tinham a sua propriedade invadida e destruída e também tinha a vida das pessoas próximas a ele ameaçada, né? E o livro de Apocalipse veio justamente trazer esperança para eles. Não que ele não traga hoje esperança para nós, mas era diferente para os cristãos daquela época, justamente porque o reino messiânico descrito no Apocalipse é totalmente diferente, é a oposição do que eles viviam naquela época. É um reino, né, que não haverá morte, angústia, perseguição, onde haverá paz e felicidade. E justamente essa contraposição do que eles viviam era a chama, né, o combustível necessário para que eles seguissem em frente, seguissem a vida deles. A mensagem do Apocalipse chegou como um bálsamo, né, justamente para aliviar as dores e angústias, uma esperança nova de Cristo,
que ele em breve retornará, né? E para vocês terem noção da perseguição dos crentes, né, que os crentes sofriam naquela época, é só ver as cartas de Paulo, que em diversas cartas descreve, né, que ele era duramente perseguido, mas que mesmo assim conseguia manter o ânimo, manter o trabalho, né, manter a evangelização, justamente porque o ânimo, o vigor vinha de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, a gente precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, e o livro de Apocalipse foi justamente isso. Uma nova esperança, né? Uma esperança reforçada para os crentes daquela época. Eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, Gabriel. Os irmãos viram aí que o jovem também entende Apocalipse e o jovem também é bom professor. Agora nós vamos falar sobre o contexto histórico da época em que João escreveu o Apocalipse. E para isso eu vou chamar uma professora de história. Eu vou chamar a irmã Antônia. Por favor, irmã Antônia, fala um pouco sobre o contexto histórico, o que estava se passando na época em que o livro do Apocalipse foi escrito. Amados irmãos da Igreja Batista Sião, estamos mais uma vez aqui para a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando o trimestre na revista, nós vamos estudar o Apocalipse, não é? E então nós vamos estar iniciando. A parte que me coube dessa vez foi falar do panorama histórico. Então, o histórico da época era a perseguição aos cristãos. Desde o tempo de Jesus Cristo que Roma perseguia bastante os cristãos. Então é esse o assunto da época que nos interessa, não é política, não é nada, é a questão da perseguição. João estava, por causa dessa perseguição, preso na ilha de Pátmos, e aí Jesus Cristo se revelou a ele, dizendo que ele gostaria de falar para as igrejas da Ásia Menor. O objetivo, diante de tantas perseguições que Jesus tinha para as igrejas, era elas permanecerem firmes. Era preciso firmeza nas perseguições. Jesus mesmo tinha afirmado que nós seríamos perseguidos, quando ele disse assim: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E a perseguição era tão tremenda no tempo de João que ele estava preso na ilha de Pátmos, exatamente resultante dessas perseguições. E aí a revelação tinha o objetivo da firmeza das igrejas. E aí Jesus disse algumas coisas que aconteceriam por causa disso. Por exemplo, perseguidores da igreja de Jesus Cristo estavam pecando, cometia pecado contra o Senhor. O outro ponto era que esses perseguidores receberiam punição, seriam punidos por causa disso. E depois, o terceiro ponto mais importante era eles ter certeza que seriam vencedores, porque o bem venceria o mal. Essa era a missão principal que tinha que ser transmitida ao pessoal do Apocalipse, para que eles pudessem encontrar-se firmeza nesse momento de perseguição. Também Roma, o que era que Roma estava querendo? Eram os imperadores querendo se firmar como deuses, né? E aí impor ao povo a adoração aos Césares. E no período de João era exatamente isso. Eles tinham que dizer que César era o Senhor, mas o cristão não dizia. Ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor e não César. Então eles eram perseguidos, esse era o motivo principal de perseguição. E os cristãos nunca se dobraram. O que é que nós vamos aprender com isso? Nós também seremos perseguidos. Jesus disse, não é, que a igreja de Jesus Cristo, né, ele estabeleceria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus deixou muito claro essa lição. Então a gente tem que ter essa convicção. Vem perseguição? Vem. Enquanto tu é a igreja de Jesus, tem perseguição, mas ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos livrando dessas perseguições. E no final nós podemos citar um versículo quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de ser, o Todo-Poderoso. Então nós temos um Deus Todo-Poderoso, de modo que não precisamos temer. Vamos ficar firmes no Senhor na hora das perseguições e aprender muito bem as lições do Apocalipse durante esse trimestre. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmã Antônia. Agora nós vamos para um outro professor que vai nos falar um pouco sobre o primeiro capítulo, no versículo de 1 a 8, o preparo para as igrejas. E para isso eu convido o nosso querido pastor Raimundo. Graças e paz, amados irmãos.
vamos, nesta manhã, iniciar o estudo do livro do Apocalipse e vamos direto ao ponto. O que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse é a junção de duas palavras gregas. Apo, isto é, distante, afastado, e kalupsis, que é exatamente revelar, descerrar, dar a conhecer. Então, daí vem a palavra Apocalipse, que significa revelação. O livro do Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia e eu vou lhe dizer por quê. Ele tem mais unção? Não, não é isso. É que o livro do Apocalipse, neste livro e para este livro, desaguam todos os rios da revelação bíblica. O livro do Gênesis é o livro dos começos, o livro das origens, não é? É o livro onde entrou o pecado e o paraíso é perdido. O livro do Apocalipse é o livro onde o pecado é expulso definitivamente e o paraíso é resgatado, ou seja, a vida voltará a ser idílica e paradisíaca, tal qual era antes dos dias da queda do ser humano. Mas eu quero aqui iniciar a leitura do livro e tecer alguns outros comentários. Do texto, melhor dizendo, que é Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus, enviando por intermédio, por meio, isto é, do seu anjo, notificou ao seu servo João. João aqui o apóstolo, né? Irmão de Tiago. O qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto ao tudo que viu e ouviu. Tudo que viu. O versículo 3 diz: bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas da Ásia, que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra, tribos aqui substitua por nações, povos e línguas, se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem. Jesus aqui é apresentado por João como aquele que é o resgatador, aquele que é o primogênito dentre os mortos, aquele que é o nosso Redentor, não é? Aquele que enviou estas coisas, ele recebeu de Deus, o Pai, e ele envia através de um anjo a João essas revelações a respeito da igreja. Qual era o contexto que a igreja vivia naqueles momentos, naqueles dias? Era um contexto terrível. Era o ano 96, 95, 96. A igreja estava sendo trucidada pelo Império Romano, do ponto de vista físico, e havia algo como que uma desesperança nos discípulos, porque o único apóstolo vivo àquela altura era o apóstolo João. Todos os demais haviam sido martirizados, só ele havia restado. E ele mesmo havia sofrido um martírio, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente, e por milagre de Deus havia sobrevivido. Fora desterrado para a ilha chamada Patmos, uma ilha que era uma espécie de prisão de segurança máxima, uma ilha de desterro para pessoas não gratas do Império Romano. E lá naquele contexto, Jesus se mostra de forma glorificado, todo poderoso a João, mostrando que ele está com o poder e com o controle de todas as coisas, não obstante tudo isso está acontecendo com sua igreja. Que ele é o Senhor redivivo, o Senhor dos vivos e dos mortos.
E ele manda essas coisas a favor das igrejas, mostrando que aqueles que estão maltratando sua igreja não ficarão impunes, serão julgados, e é exatamente este o contexto do livro do Apocalipse. É um livro dos julgamentos. Tá? É um livro dos julgamentos. Também nós vemos aqui que ele envia uma saudação de paz às suas igrejas. Graça e paz. Não é? As coisas estão acontecendo com a igreja não é porque Deus está em guerra contra a igreja. Ao contrário, as igrejas são alvo do amor e da paz do Senhor, da graça de Deus. É porque o inimigo se opõe à igreja e faz guerra contra ela. Outra coisa, ele diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha do pacto entre Deus e o próprio Jesus. Porque ele é aquele que viu e trouxe as revelações dos céus para nós. Tá? Ele é a fiel testemunha do concerto. Ele é o primogênito, o primeiro a levantar-se dos mortos. Ele é o primogênito. É o primeiro de uma nova criação. Que virá na restauração de todas as coisas. E ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele a quem Deus exaltou acima de tudo e de todo nome que se nomeia em todos os tempos. É aquele que nos ama. Não nos amou, ele nos amou e nos ama. Continua nos amando. E nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. E nos fez uma nação de reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E aí vem a declaração. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. O Apocalipse começa dizendo, anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo de forma vitoriosa. Vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Aqueles que o admiram, que o esperam para a salvação, e aqueles que não o admiram, aqueles que o aborrecem, também o verão. Esses o verão para serem banidos da presença do Senhor. Mas os que o admiram para a salvação serão recebidos, serão arrebatados por ele nas nuvens para o encontro do qual jamais haverá separação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aqui se apresenta como o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a causa e a consequência. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o princípio antes do princípio. Eu sou o fim. Eu sou aquele que conclui todas as coisas. Aquele que está no início e aquele que está lá no final. Para consumar todas as coisas. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, ou seja, o Cristo pré-existente. Aquele que era, o Cristo existente. E aquele que há de vir, o Cristo pós-existente. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O livro do Apocalipse nos apresenta como o livro dos julgamentos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, no capítulo 1 nós temos a revelação do juiz. Do capítulo 2 ao capítulo 3 nós temos a mensagem às igrejas. No capítulo 4 e 5 nós temos a preparação para o estabelecimento dos julgamentos, a Corte Celestial de Justiça. No capítulo 6 ao capítulo 12, nós temos o julgamento da humanidade. Do capítulo 12 ao capítulo 18, nós temos o julgamento do diabo e do reino da besta. No capítulo 19, nós temos o julgamento, capítulo 19 ao 20, o julgamento das nações, 20 de 1 a 11. E no capítulo 20, de 11 em diante, até o 15, nós temos o julgamento do ser humano. Então o livro do Apocalipse é o livro dos julgamentos. Ele é dividido por seções, pode ser visto dessa maneira. Existem várias interpretações. É um livro difícil de ser interpretado, mas nem tudo é tão difícil assim. No capítulo que estamos iniciando esse estudo, que é o capítulo 1, o Senhor Jesus se nos apresenta apresentando as suas credenciais. Mais adiante ele diz que ele é aquele que esteve morto, mas está vivo e vivo para todo sempre. Dar-se-á sequência a esse estudo, os tópicos posteriores, os colegas que irão postergar-se a mim, ou talvez até antecedendo-me. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro da esperança. No livro do Gênesis entrou o pecado no mundo, mas no livro do Apocalipse o pecado é expulso do mundo. No livro do Gênesis o diabo entrou na criação, criando alvoroço e destruição.
no livro do Apocalipse, ele é expulso definitivamente da criação e esta volta ao seu estado de perfeição absoluta, originalmente criado por Deus. E Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Raimundo. E para concluir, eu vou convidar um outro professor que inclusive é autor de alguns artigos sobre o Apocalipse, professor no assunto, o nosso querido pastor Walter. Por favor, pastor Walter, faça um breve resumo sobre o que o irmão viu em relação ao que foi apresentado aqui sobre o Apocalipse. Lembrando aos irmãos que essa é a primeira lição. Nós vamos ter 3 lições até o final do trimestre. Quero parabenizar os irmãos por esse estudo que vamos começar nesse trimestre. Nós temos uma revista dedicada unicamente ao Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E claro, quero recomendar aos irmãos e aos professores que, à medida que vão fazendo a leitura, procurem outras informações, não somente em comentários bíblicos, mas também até mesmo na internet. O Google e outros meios apresentam estudos fenomenais sobre esse tema que nós estamos iniciando. Eu estou dizendo isso porque o espaço da revista da Escola Bíblica é muito resumido e pode deixar muita informação preciosa fora do nosso alcance. Mas, meus amados, depois de termos visto toda a digressão e a discussão que já aconteceu nesta manhã, eu gostaria de acrescentar o seguinte, como conclusão. Nós estamos, como já dissemos, iniciando um fascinante estudo. E eu diria até mais, uma fascinante aventura no livro do Apocalipse. Eu acredito que seja um dos mais belos livros que nós temos na Bíblia Sagrada como um todo, e é um fecho simplesmente fenomenal para o Novo Testamento. Isso porque nós estamos agora caminhando nas páginas desse livro, que é uma revelação. É a revelação de Jesus Cristo. E é considerado como sendo um livro profético. Claro, logo entendemos, ou vamos entender, que é um livro de um tremendo colorido. Até porque tudo o que acontece nele, tudo tem sentido. Exemplo, números, cidades, nomes, até monstros que aparecem e outras figuras e outras personagens, são todas elas altamente simbólicas e todas elas têm uma lição muito preciosa para nós, como vamos ver ao longo do nosso estudo de 3 meses. Tudo vai falar a respeito de Jesus Cristo de um modo espetacular e da sua vitória. E esse é o grande segredo do livro do Apocalipse. Ele é um livro de vitória. Aliás, nós preparamos um material que foi utilizado na nossa classe, a chamada classe do pastor, que é um material sobre o Apocalipse, intitulado O Livro da Vitória. Porque, do começo ao fim, o que nós temos é uma tremenda lição de superação. Então, qual era o ambiente dos irmãos nossos cristãos naquele tempo? Vamos entender. Eles estavam submetidos a tremendas perseguições. E essas perseguições vinham do Império Romano, eram externas, portanto. Claro, o Império Romano dizia o seguinte: ou alguém adorava o César, o imperador, como Deus, ou dizia que César é o Senhor, ou era submetido a tremenda perseguição e até mesmo a morte. Outra coisa que nós encontramos é uma perseguição por conta
de elementos até dentro da própria igreja, que queriam impedir, através de heresias, o progresso do trabalho do Senhor, o progresso do Evangelho, na expansão que o Evangelho estava tendo, não somente na Terra Santa, mas também fora da Terra Santa, quando começou a se espalhar a mensagem missionária, a mensagem apostólica. Portanto, meus amados, nós temos uma lição de superação, nós temos uma lição de vitória, e essa lição ela é necessária hoje, para o crente do século 21. Então, aquilo que aconteceu no primeiro século da era cristã, os irmãos nossos, o que eles sofreram no primeiro século, nos dão uma pista de como nós poderemos também nos comportar, nos conduzir hoje, no século 21. Esse livro, portanto, é um livro que merece ser estudado com muito cuidado, merece ser analisado com tremendíssimo cuidado. Outra coisa que chama a atenção, e é importante dizer nessa conclusão, é o fato de que não havia apenas um Apocalipse. Entendamos isso. Não havia apenas um Apocalipse, porque alguém pode pensar que essa literatura só surgiu com o livro escrito por João como revelação do Senhor Jesus Cristo. Mas não. Até no Antigo Testamento nós temos Apocalipse, sabia? Daniel, Ezequiel, Zacarias. Nós temos trechos e que são trechos apocalípticos. No Novo Testamento, lá em Mateus 24 e 25, aquele grande, aquele tremendo, maravilhoso sermão que Jesus pregou quando tinham saído do templo, é um apocalipse. Aliás, é até chamado o pequeno Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele apresenta em suas cartas, em algumas das suas cartas, trechos que são igualmente apocalípticos. E tem mais. Houve um período de aproximadamente 400 anos entre o último profeta, vamos pensar em Malaquias, e o primeiro profeta do Novo Testamento, João, que há quem chame de os anos de silêncio, o período de silêncio, como se Deus tivesse ficado calado por aquele tempo. Nada disso aconteceu, não foi assim. Surgiu, inclusive, uma literatura também apocalíptica. E o que é que significa isso para nós? Por que literatura apocalíptica? Apocalipse não significa desastre. Vamos tirar isso da cabeça. Apocalipse significa revelação. E quem se revela é Cristo, na sua glória, na sua pujança, na sua majestade, na sua vitória, que é a nossa vitória também. Portanto, entendamos isso. O Apocalipse, ele é um tipo de literatura, mas uma literatura que surgia, ou que surgiu, numa época de tribulação, de tremenda tribulação. E nesses 400 anos, então vamos agora para a história. Foi o período em que os gregos dominaram, posteriormente os romanos dominaram todo aquele mundo mediterrâneo e dominaram também os gregos e os romanos. Em seguida, a terra de Israel, e fizeram tremendíssimas barbaridades no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, muita gente se vendeu aos gregos, aos romanos. E os cristãos sofreram muito. O povo de Deus sofreu. E o povo de Deus, então, podia entender tudo isso que está no Apocalipse e que nós imaginamos que seja de difícil interpretação, mas não. É somente entender a chave do Apocalipse. É somente entender os meandros dessa literatura simbólica. Entendendo isso, como os cristãos do primeiro século entenderam, nós vamos nos sentir confortados, consolados, fortes para todo o embate que vier
e já está vindo. Os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que toda dificuldade já vem sendo jogada para cima dos cristãos dos nossos dias. Portanto, meus amados, esse tipo de literatura existiu, existem exemplares hoje que nós podemos ler, mas entendamos ainda, nós temos uma boa notícia e temos uma má notícia. Eu gosto sempre de começar com a má notícia. Sabe qual é a má notícia? É aquela que eu já disse. Tudo isso acontece hoje em dia. Tudo. Toda perseguição. Fora da igreja, movimentos dentro da igreja para prejudicar, para enfraquecer a obra do Evangelho, para dar mau testemunho. Tudo isso tem acontecido. E vai continuar acontecendo, porque faz parte da tribulação. Essa é a má notícia. Mas nós temos uma boa notícia. E eu li a última página do Apocalipse. Sabe o que é que diz? Nós ganhamos, nós vencemos. O povo de Deus venceu com Cristo Jesus. E tudo que foi prometido foi restaurado. Perceberam que o livro de Gênesis começa com um jardim? E o Senhor prometeu que tudo seria restaurado? O livro do Apocalipse termina com o jardim. Então, entre o começo e o fim, toda tribulação será substituída por vitória. O Apocalipse é o livro da vitória. Oh, meus amados, estamos de parabéns, porque esta revista vai nos conduzir a um outro patamar. É o patamar da glória, da alegria, da vitória em nós, em Cristo, porque é dele. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Que o Senhor abençoe os irmãos à medida que os estudos vão sendo realizados. E que no fim possamos dizer glória a Deus, porque nós começamos a estudar o Apocalipse e sabemos que ele é o livro que nos conduz em vitória, porque Jesus, ele sim é o vitorioso, o grande vitorioso. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E se era perigoso um cristão naquele tempo dizer Jesus é o Senhor, em lugar de dizer César é o Senhor, hoje a coisa também está virando nesse mesmo patamar. Está perigoso dizer que é cristão, mas nós vamos até o fim, porque há uma promessa no Apocalipse, ser fiel até a morte, até o ponto de dar a vida, e eu te darei a coroa da vida. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus coloque em todos este mesmo sentimento de que estamos no lugar certo, no centro da vontade de Deus e realizando a sua vontade. Amém. Meus irmãos, é isso. É isso que nós vamos ver durante os próximos 3 meses. Eu convido os irmãos realmente para acompanharem as aulas. Se o irmão não deu para pegar desde o início, assista depois. Os irmãos sabiam que fica disponível na internet, o irmão pode assistir essa aula depois. Mande também seu comentário em relação à nossa EBD, o que é que o irmão está achando, dê sua opinião, a sua sugestão, sua crítica. Nós estamos aqui sempre dispostos a melhorar e trazer o que for de melhor para o aprendizado da nossa Escola Bíblica Dominical. Ok, meus irmãos? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham gostado da primeira aula e domingo que vem tem mais. Um grande abraço a todos. Tchau.